Olá, eu sou o professor Marlos Batista e, dando continuidade ao projeto Aprendendo em Casa, vamos para mais uma aula de História. E o assunto de hoje é Primeira Guerra Mundial. Acompanhando a imagem, a Primeira Guerra Mundial foi um grande confronto que iniciou-se aí no início do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. A Primeira Guerra Mundial se estendeu de 1914 a 1918 e foi o resultado das transformações que aconteciam na Europa, as que fizeram diferentes nações entrar em choque, ou seja, iniciou-se aí um grande conflito de interesses. Na próxima imagem, onde ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Os combates da Primeira Guerra, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. Na Europa, destacaram-se a Frente Ocidental, em que os alemães lutaram contra os franceses e britânicos, e a Frente Oriental, em que os alemães lutaram contra os sérvios e os russos. Durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, isto é, nas regiões que estavam sob o domínio do Império Otomano. Na próxima imagem, descreveremos o caminho da guerra, ou seja, quais foram os processos que levaram a tal acontecimento. Vários problemas atingiam as principais nações europeias no início do século XX. O século anterior havia deixado feridas difíceis de curar. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorridas no final do século XIX. A Alemanha e Itália, por exemplo, haviam ficado de fora desse processo neocolonial, ou seja, de exploração em colônias na Ásia e na África. Enquanto isso, quem teve maior privilégio foram França e Inglaterra, pois podiam explorar diversas colônias ricas em matérias-primas e, contudo, o grande mercado consumidor. E isso de acordo com a separação, a divisão entre as áreas exploradas diante do processo neocolonial. Então, quem teve maior lucro com esse processo foi a França e a Inglaterra. A insatisfação da Itália e da Alemanha por ter ficado de fora, nesse contexto, pode ser considerada uma das causas dessa grande guerra. Na próxima imagem, acompanhando aí, vale lembrar também que no início do século XX havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus, principalmente na disputa de mercados consumidores. É o que nós falamos nesse grande sistema capitalista, né, que o único objetivo dele é adquirir riquezas. Não importa de qual forma é, mas o objetivo maior é a aquisição de riqueza. Esta concorrência gerou vários conflitos de interesse entre as nações. Ao mesmo tempo, os países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se protegerem ou atacarem no futuro próximo. Ou seja, aqueles países, né, que estavam já observando o andar das coisas, sobre os interesses de outros países nessa exploração, aqueles que tinham maiores benefícios e aqueles que tiveram nenhuma parte nesse contato da exploração, com certeza iriam reivindicar os seus direitos de explorar. Então, prevendo isso, os países saíram numa rápida corrida armamentista. O que é isso, essa corrida armamentista? Eles foram dando um jeito de se apoderar de armas, já prevendo um confronto
em prol dessas regiões de exploração. Essa corrida bélica gerava um clima de apreensão e medo entre os países, onde um tentava se armar mais do que o outro. Existia também, entre duas nações poderosas da época, uma rivalidade muito grande. A França havia perdido no final do século XIX a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha, durante a Guerra Franco-Prussiana. Então, a França também já queria um certo revanchismo sobre a Alemanha. Esse revanchismo francês estava no ar, porque eles não aceitavam a perda da região da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Então, os franceses esperando uma oportunidade para retomar a rica região perdida. Então, eles viam nesse possível confronto uma opção para retomar essa região perdida. Na próxima imagem, iniciaremos aí o estopim da guerra. Qual foi o motivo? Então, o motivo desse conflito foi o assassinato do Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita a Sarajevo, lá na Bósnia-Herzegovina. As investigações levaram aos criminosos, um jovem integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, contrário à influência da Áustria-Húngara na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime e, no dia 28 de julho de 1914, declarou a guerra à Sérvia. Então, ou seja, a morte desse príncipe do Império Austro-Húngaro foi o estopim, foi o gatilho para o início dessa Primeira Guerra Mundial. Na próxima imagem, temos os países que foram envolvidos nesse confronto. Os dois grupos que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Tríplice Aliança. As principais forças eram a Alemanha, Áustria-Húngara, Império Otomano e Itália. A Tríplice Entente. As principais forças eram Rússia, Grã-Bretanha e França. No caso da Itália, o país fazia parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a participar de guerra quando ela se iniciou. Em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu ao envolvimento desses países, pois diversas outras nações envolveram-se no conflito. No lado da Entente, países como Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo Brasil entraram no confronto. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos de estados clientes, como o Sultanato e o Darfur. Na próxima imagem, nós podemos observar o mapa, onde está bem detalhado aí a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Em lilás, os países da Tríplice Entente. E em amarelo, os países que participaram da Tríplice Aliança. E em verde foram os países que ficaram neutros durante esse período. Então a imagem ela ilustra bem a participação dos países nesse confronto. Na próxima imagem teremos as fases da guerra. Então, utilizando a classificação de estudiosos como Luiz de Alencar Araripe, a Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas grandes fases. A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras e ocorreu entre 1915 até 1918. Na próxima imagem,
nós teremos o fim da Primeira Guerra. Então, como que se deu, né, esse todo o processo de disputa de interesses, disputa de regiões que foram tomadas por outros países, a disputa de regiões para serem exploradas, tanto através de matéria-prima como mercados consumidores. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se com o resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria, Hungria e o Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão ficou totalmente arrasado pela guerra. Também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república no país, os social-democratas, optaram por um armistício para colocar fim à guerra após 4 anos. O que significa esse armistício? Era um acordo, né, documentos assinados entre os envolvidos desse grande confronto para chegar ao fim à Primeira Guerra, ou seja, para chegar ao fim a esse confronto, a essa disputa. Na próxima imagem, teremos essas consequências que foram deixadas pela Primeira Guerra. O resultado foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores dessa guerra. A frente de batalha, sobretudo a ocidental, ficou marcada pela carnificina nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Como consequência desse armistício, ou seja, do acordo, né, assinado e pela essa derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam ratificado sua derrota no final do século XIX, ou seja, em 1871. Dessa vez, os derrotados eram os alemães, que assinavam um tratado que impunha termos durísticos à Alemanha. Então, ou seja, no final dessa Primeira Guerra, a consequência para a Alemanha foi devastadora. A Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. Foi obrigada a pagar uma multa pesadíssima, que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes na sua história. Suas forças militares foram restritas a 100 mil soldados de infantaria. A rigidez dos termos desse Tratado de Versalhes é entendida pelos historiadores como a porta que deu a abertura para o surgimento e o crescimento do nazismo. Então, pessoal, essa Primeira Guerra ela teve um saldo devastador para a Alemanha, né, onde ela teve aí algumas imposições drásticas que assolaram uma grande crise no país, né, fazendo com que os seus interesses tenham sido totalmente sobrepostos pelos interesses de outros países e deixando um saldo terrível, né, além de psicológico, um saldo de 10 milhões de mortos na nação. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação, tenham entendido, e até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.